Irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Se coloque de pé. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Todos acharam? Verso 28 e o 29. Amém? Diz assim o 28. Mas ele irou-se e não queria entrar. Seu pai saiu e rogava-lhe. Verso 29 diz assim: Mas ele respondendo disse a seu pai: Eis que há tantos anos eu te sirvo, sem nunca transgredir nenhum dos teus mandamentos, e jamais me destes um cabrito para regozijar-me com os meus amigos. Amém. Podeis aceitar, irmãos, em nome de Jesus? Graças a Deus. É muito bom estar aqui e eu sei que Deus tem uma palavra para nós. Uma palavra tão conhecida dessa que nós acabamos de ler. E eu acredito que todos os irmãos que aqui estão já tiveram contato com esta palavra de alguma forma, né? E todos nós sabemos que esta aqui é a parábola do que, irmãos? Do filho pródigo. O que é o pródigo? Que gasta muito, que gasta desordenadamente, sem equilíbrio e sem administração. Este é o pródigo. E Jesus conta esta parábola, irmãos, e é bom, eu tenho dificuldade de pregar mirabolando. Sabe o que é pregar mirabolando? É ficar inventando o que a Bíblia não diz. Eu tenho essa dificuldade. Enquanto muitos pregadores têm facilidade para fazer isso, eu tenho dificuldade para fazer isso. E uma das coisas que eu atento, irmãos, quando eu tenho a oportunidade de ministrar, é o contexto daquilo que está sendo falado. Então, esses dois versículos que nós lemos têm um contexto. E esse contexto já vem de outras parábolas. Se vocês olharem aqui este capítulo, os irmãos vão ver que Jesus conta a parábola da ovelha perdida, Jesus conta a parábola da dracma perdida, e depois ele conta a parábola dos dois filhos perdidos. Amém? Amém, irmãos? Eram dois filhos perdidos? Quantos eram? Um só? Então hoje eu vou pregar, irmão, sobre o filho que você acha que não estava perdido, mas ele estava perdido. E não era o pródigo, era o que estava dentro de casa. Quem já entendeu isso, diga amém. Para eu falar do filho que ficou, eu preciso rapidamente falar do filho que saiu. E lendo o texto com calma, eu descobri que os dois saíram. Os dois saíram. André, para quem gosta de pérola, aqui vai uma. Os dois, irmã Sabrina, saíram de casa. Só que um saiu para muito longe. E o outro? O outro saiu bem pertinho. Então vamos ver isso aqui no desenrolar da mensagem que Deus me deu hoje à tarde. Eu vou soltar essa pérola aqui para os irmãos. Mas entenda, para falar do filho que estava em casa, eu preciso rapidamente falar do filho que saiu. O filho que saiu era o mais novo, o que ficou era o mais velho. Logo, nós estamos falando que um era mais novo e queria a aventura. O mais velho
mais experiente, disse: não vou me aventurar não, vou ficar na casa do pai mesmo. E o filho mais novo, irmãos, ele cometeu alguns erros. O primeiro erro que ele cometeu é que ele, irmãos, foi para muito longe. Ah, não, eu discordo. Para mim, o primeiro erro foi que ele pediu a herança. Ué, mas a herança era de quem? Dele. E ele podia pedir. Tanto que pediu e o pai não negou. Por quê? Porque era um direito dele. Ele usa do direito que ele tem e diz: pai, eu quero a minha parte. É só a minha parte. Quando ele diz eu quero a minha parte, ele está dizendo: eu quero o que eu tenho de direito sem levar o que é do outro. Entendeu, irmã Miele? Fácil de entender, né? Simples assim. Então o primeiro erro que ele comete não é pedir a herança, é pegar a herança e ir para bem longe. Quanto mais distante da casa do pai, quanto mais longe ele fica do pai, pior ou mais difícil fica o seu retorno. É só fazer uma continha rápida. Quem saiu e andou 100 quilômetros, quando ele saiu e começou a andar esses 100 quilômetros, ele tinha fôlego, ele tinha força, ele tinha ânimo e ele tinha uns objetivos lá fora. E agora, para voltar 100 quilômetros, tem a mesma força? Tem o mesmo vigor? Já está cansado, porque andou 100 quilômetros. Então o primeiro erro que ele comete é pegar a herança e ir para bem longe do pai. E quanto mais longe ele vai avançando, mais difícil fica o seu retorno. Então diga assim: o primeiro erro foi ficar longe do pai. O segundo erro que ele comete é achar que ele realmente tinha pegado tudo. E quando a gente vai lendo o texto, a gente descobre que ele pediu a parte da herança, mas deixou de lado algumas coisas importantes que iam além da herança. Então ele saiu convicto de que ele havia pedido tudo. Mas o pai é sábio, o pai é experiente. E o pai diz: ok, é seu direito, toma parte da herança. Tá bom, é isso, agora eu vou seguir o meu caminho. E ele sai convicto de que ele havia levado tudo o suficiente para ele viver a vida que ele queria viver, longe, fora, distante do pai. Só que ele esqueceu pelo menos 3 coisas importantes. A primeira era que o pai não despediu ele com um anel no dedo. A segunda é que o pai não vestiu a melhor roupa para ele ir embora. E a terceira, o pai não foi lá no seu closet e pegou o melhor sapato e deu para ele. Então ele não saiu com o melhor sapato, ele não saiu com a melhor roupa e não saiu com um anel no dedo. Ele se empolgou com o dinheiro, com a herança, e deixou para trás algumas coisas valiosas, que só poderia ir com ele, se ele verdadeiramente tivesse uma intimidade com o pai, e garantisse para o pai, que ele voltaria com aquilo que ele estava levando. Então o segundo erro dele, é que ele achou, que ele estava levando tudo que era necessário, mas deixou o sapato, deixou o anel e deixou o vestido. O terceiro erro dele foi que ele gastou tudo. Por isso que ele é chamado de filho pródigo. O quarto erro, ele viveu uma vida de pecado, uma vida dissoluta, uma vida totalmente fora do padrão que ele tinha dentro da casa do pai. Ele fez tudo o contrário daquilo que tudo que o pai havia ensinado para ele até ali. E quinto, seu pai era rico e ele um dia estava comendo comida de porco.
Irmão, como é que pode o seu pai ser rico e você comer comida de porco? Este quinto erro dele, que foi comer comida de porco, é o estágio, é o maior estágio de humilhação que um judeu pode pensar na sua mente. Só para os irmãos terem uma ideia, o judeu não come carne de porco, porque o porco era considerado na lei de Moisés um animal imundo. Agora imagina, se ele, judeu, não poderia nem chegar perto do porco, que dirá comer a comida do porco? Ele estava com aquilo, dizendo assim: olha, eu estou no pior estágio que um ser humano pode chegar na vida. Por quê? Porque antes de comer comida de porco, ele já podia ter voltado para o pai. Sim ou não? Então aquilo que ele acusava, aquilo que ele condenava, se tornou a sua comida. E pior ainda, não era nem o porco que ele estava comendo, que se ele tivesse comendo o porco, estava bom. Quem já comeu barriguinha de porco, diga amém. Ô, irmão, com limão por cima, fala sério. Um lombo, final de ano é lombo, aquele negócio que a senhora fez? Irmão, minha mãe fez um lombo de porco, que até agora dá água na boca. Não era o lombo e nem a barriguinha que ele estava comendo. O que ele estava comendo era a comida do porco. Então o porco que ele condenava estava melhor que ele, porque nem o porco servia para ser a comida dele. Ele tinha que comer a comida do porco. E ele não precisava comer comida de porco. Vou repetir e vou avançar. Ele tinha um pai rico. Esse pai é o Pai Celestial, irmãos. Este pai é o Pai Celestial. Mas eu não quero pregar sobre ele. Eu estou usando ele como base para aquilo que Deus me deu. Porque eu só consigo falar do segundo filho se eu falar primeiro do primeiro. Porque este primeiro é a causa da revolta do segundo. Um belo dia, comendo comida de porco, ele olhou e falou: gente, que estado de miséria é esse? Então ele começou a pensar e a arroaçar em seu coração: levantar-me-ei, vou ter um encontro com meu pai, eu vou voltar. Que é isso, gente? Sabe quando cai a ficha e diz: que é isso? O que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? Não, eu tenho que voltar. Eu vou ter que voltar. Só que quando eu chegar lá, eu vou me humilhar. Sabe qual é a maior dificuldade do ser humano? É que ele vive o maior estado de miséria, que é comer comida de porco. É a pior da humilhação que um judeu pode tomar ou ter. Foi por isso que Antíoco Epifânio profanou o templo com a presença de porcos, anos antes de Jesus vir. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Ele estava humilhando os judeus. E aí, ele fala: eu estou no a pior da situação, então eu vou me humilhar, gente. Tem para ser pior que isso? Voltar e me humilhar para o meu pai é pior que isso? Não é! Aí ele caiu em si e disse: não, agora eu vou me humilhar. Eu vou dizer que eu pequei contra ele, eu pequei contra o céu, e eu vou me humilhar. Eu vou dizer que ele não precisa me receber da forma que eu saí. Ele não precisa me receber mais como filho. O importante é que eu seja pelo menos no nível dos seus servos. Irmãos, é aqui neste ponto que eu quero que você preste atenção. Um filho se rebaixando ao nível de um serviçal. A humilhação era tão grande que para ele não se importava se o pai chegasse e dissesse para ele: olha, você não é mais meu filho, quer ficar aqui? Vai trabalhar como um servo. Ele não se importava, porque mesmo sendo um servo na casa do pai,
tem pão, tem comida, tem água, tem cama, tem uma vida. Mesmo sendo servo, é melhor ser servo do Pai do que ser alguém lá no mundo. Então ele disse: eu vou me humilhar e acabou, não precisa me receber como filho, eu quero ser como servo. E aqui Deus me deu uma mensagem. Por quê, irmãos? Porque o segundo filho, o mais velho, que ficou na casa do pai, estava na condição de servo sendo filho. Eu não entendi, vou te explicar. O que estava lá saiu como filho e queria voltar como servo. Preste atenção nisso aqui. E o que estava dentro de casa como filho estava sendo como um servo. Entendeu a troca aqui? O que saiu, não saiu como filho, e ele quer voltar como o quê? E o que estava lá dentro não ficou como filho, mas ele não está como filho, ele não está como um governador da casa, ele não está como um chefe do pai, alguém, um administrador do pai, ele está como um servo. Só que detalhe, aquele que está vindo ou regressando com o desejo de ser pelo menos recebido como servo, ele vem na humildade. E o que está dentro de casa como filho, mas sendo um servo, ele vem com arrogância e com orgulho. Falei: meu Deus, que coisa é essa? O que está vindo humilhante, dizendo: quero ser servo. O que está dentro já está servindo e é orgulhoso. E assim como o primeiro cometeu alguns erros, o segundo também cometeu alguns erros. Quando o filho pródigo volta, a Bíblia diz que o pai chama os seus servos e diz: o meu filho voltou, eu estou feliz, eu estou alegre. Vamos matar um novilho e vamos fazer uma grande festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Esse filho chega todo sujo, todo maltrapilho, pobre, mendigo, e o pai dá um banho, prepara ele. Pastor, como que o senhor sabe que o pai preparou ele, deu um banho, deixou ele bonitinho e cheiroso? Porque o pai jamais ia lá no seu guarda-roupa pegar a melhor roupa que ele tinha e colocar no seu filho todo sujo. Primeiro o pai teve que limpar ele. Depois o pai colocou a melhor roupa que o pai tinha, o pai deu para ele. Depois o pai deu o melhor sapato que tinha, a sandália da época. E depois o papai colocou um anel no dedo dele e disse: vamos fazer festa, o meu filho está de volta. Só que eu iniciei dizendo que o segundo que ficou em casa, na verdade ele também não ficou em casa, ele saiu. Quem lembra? Observe que o texto que nós lemos, o segundo filho, irmã Miele, que ficou, quando o pai estava fazendo festa, ele não estava em casa. Ele também tinha saído. E quando ele voltou, a Bíblia diz que ele ouviu barulhos de festa, música, dança, alarido, vitória, alegria. E mesmo antes de entrar na casa, ele nem chegou a entrar na casa, ele se espantou e perguntou para si mesmo: o que é isso? Esse movimento diferente, eu não estou acostumado com essas festas. E aí ele comete o primeiro erro dele, que foi perguntar para um servo o que era aquilo. Olha o texto. O texto diz assim, o verso, vou achar o texto. O versículo 25, veja, ele não estava em casa, ele também saiu. O versículo 25, e o seu filho mais velho estava no campo, não estava em casa. E quando veio e aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças. Olha o primeiro erro. E chamando a si um dos servos. Irmão,
que conversa o herdeiro quer com um servo? Ele tinha que ter chamado o pai. Ele tinha que ter chegado no pai e conversado com o pai e perguntado para ele: o que é isso? Que festa é essa? O que isso significa? E ao invés de consultar o pai para entender qual era o mistério, ele vai, irmãos, conversar com um servo. O que significa isso? Ele não tinha intimidade com o pai, mesmo dentro de casa. Se o pai é Deus, a primeira coisa que eu estou dizendo no mundo espiritual é que não adianta você vir perguntar para mim algumas coisas, alguns mistérios. Não adianta você procurar A ou você procurar B. Você tem um pai, você pode falar direto com ele. Quem vai direto ao pai, isso eu digo direto ao pai, eu estou falando a Deus. Porque lógico que nós precisamos passar por Cristo. Mas eu digo direto ao pai com relação às pessoas. Às vezes acontecem algumas coisas na vida de alguém, e ao invés da gente orar, se é que a gente quer entender o porquê da coisa, a gente começa, irmãos, falar com um, com A, com B, e daqui a pouco uma situação, irmãos, que Deus tem a resposta, vira um burburinho. Imagina, irmãos, se aquele servo começa a falar coisa que não era para falar. A sorte aqui nesse texto é que o servo foi direto e disse: o negócio é o seguinte, está tendo uma festa aí porque seu irmão voltou, ponto e acabou. Ele só falou a verdade. Só que este filho mais velho que ficou, ele correu o risco de não descobrir a verdade e perdeu a oportunidade de falar direto com o pai. E o Espírito de Deus está dizendo para nós: não perca a oportunidade de falar com teu pai. Às vezes a gente quer entender a situação batendo de frente, conversando, querendo argumentar. E o pai está dizendo: vai orar e falar comigo, porque eu sei o que está acontecendo. O primeiro erro dele é que ele não fala com o papai. E isso denota que ele não tinha intimidade. Ele estava dentro da casa, mas não tinha intimidade. Irmão, eu vou falar algo que vai te espantar, mas não tem problema não, fique espantado, mas escute. Tem gente que está no mundo que tem mais intimidade com Deus de gente que está na igreja. A diferença, sabe qual é? É que ele não toma ceia, é que ele não dizima, ele não oferta, e ele não vem para a igreja. Você sabia que quando ele dobra o joelho dele e fala assim: rapaz, eu não estou no caminho certo não, Deus ouve ele? Esse filho perdeu a oportunidade de falar com o papai. Esse foi o seu primeiro erro. Eu vou caminhar aqui, irmãos, para a gente concluir. O segundo erro: ele não levou em conta a atitude do seu pai. Irmão, quem estava dando a festa? Não responda a todos. Quem estava dando a festa? Se o pai está dando a festa, eu preciso considerar a festa. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Se é Deus que está fazendo, irmão, considera, aceita, entenda. E se não entender, aceite pela fé. É o pai que quer fazer festa com o filho que está voltando. E que eu tenho de questionar a Deus, a ação de Deus na vida de um irmão meu? Quanta gente eu já ouvi dizer: mas eu tenho tantos anos na igreja e eu nunca tive essa oportunidade. Irmão, quem disse para você que tempo na igreja leva em conta? Quem disse para você que o pai leva em conta os tantos de anos que você tem na igreja? No reino de Deus, não é isso que ele coloca na conta. E eu provo isso na Bíblia. Então ele não considera que é o pai que está fazendo a festa. É mais ou menos assim: o meu pai está agindo, é o meu pai que está fazendo, mas eu vou ignorar isso aí. E como é que eu sei que ele ignorou a ação do pai em receber o seu irmão? Porque
Porque a Bíblia diz, irmãos, que ele se recusou a entrar dentro de casa. Irmão, eu vou fazer uma pergunta aqui antes que eu termine. Quem é que estava mais perdido, hein? Para e pensa. Quem é que estava mais perdido? Aquele que estava lá no mundo, que ele estava no pecado e tal. Esse aí estava perdido mesmo, porque o próprio pai falou: esse meu filho está perdido. Ele estava perdido. Agora, existe um problema sério, é que o filho, quando está no mundo perdido, é mais fácil ele cair e reconhecer em si que ele precisa voltar. E quando nós estamos perdidos dentro da casa? Como é que a gente vai reconhecer isso? Você vai dizer: eu estou tomando ceia, eu estou na casa, eu dizimo, eu oferto, eu canto, eu prego, eu falo, mas não tem amor, não tem misericórdia, não tem graça. Porque este filho tinha tudo que o pai deu. Ele tinha tudo. Da mesma forma que o filho que pediu a herança, ele também tinha. Ele era filho, irmãos. Inclusive pela lei, ele ia substituir o seu pai em tudo quando o seu pai falecesse, porque ele era o mais velho, ele era o primogênito. Ah, pastor, mas isso é uma parábola. Mas esta parábola está trazendo cunhos espirituais e morais para a nossa vida dentro de um contexto judaico. Então não podemos ignorar. Dentro dessa parábola, ele era o herdeiro mor, o primeiro. O segundo só ia assumir os afazeres do pai se o pai falecesse e se o irmão mais velho falecesse. Irmão, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o camarada tem tudo, é herdeiro, tem a promessa sobre a vida dele e está questionando a festa que o pai deu porque o seu irmão voltou. Irmão, ele estava tão perdido, mas tão perdido, irmã Sabrina, dentro da casa do pai ele estava tão perdido, que quando ele foi questionar o pai, ele falou assim: Senhor, está fazendo festa para este teu filho. Sabe o que ele estava dizendo? Ele é teu filho, mas não é meu irmão. Olha que coisa, irmão. Quem é o filho pródigo? É aquele que se desvia e vai para o mundo, se perde lá, perde a força de voltar. Quem é o filho mais velho? É aquele que fica na igreja, mas não se encontra na igreja, porque as virtudes do cristianismo é amor, fé e esperança. E este camarada dentro da casa do pai, mesmo tendo tudo, ele não tinha amor. Estava ou não estava perdido? Agora para e pensa. Eu não consigo entender porque é que tem gente que se alegra quando o irmão cai e nunca se alegra quando ele se levanta. Eu fico tentando entender essas coisas, mas não consigo, irmãos. Eu não consigo. Por que é que tem gente que sai lascando? Fulano caiu, fulano caiu, fulano caiu. Mas quando ele se levanta, ele não volta nas mesmas casas dizendo: fulano voltou, fulano voltou, fulano voltou, fulano está de pé, fulano tá pregando, está cantando. Que isso, irmão? Está dentro da casa do pai perdido? Quer dizer, ele fez uma arruaça para dizer para todo mundo que o camarada caiu. Quando o camarada volta arrependido, Deus começa a trabalhar. Ele não volta falando para todo mundo que ele falou que ele caiu, que agora está de pé. E detalhe, ele não quer entrar na casa. Ele não quer participar da festa. Ele está dizendo: é teu filho, mas não é meu irmão. Ele foi deserdado quando ele pediu a herança e foi. Irmão, quem sabe o que faz? O pai sabe. O pai sabia o que estava fazendo, irmãos. O pai não estava rebaixando o filho mais velho. O pai não estava tirando nada do filho mais velho. O pai só estava restituindo aquilo que aquele filho que saiu perdeu. O pai estava restituindo. O pai estava levantando, ele estava recebendo com amor e alegria. Deus está dizendo nestas 3 parábolas que ele se alegra muito mais com aquele que está voltando
levantando, arrependido, curvado e dizendo: eu pequei, do que com aquele que está na igreja achando que é, que faz, que acontece, mas não é, não faz e nem acontece, porque quando o pai precisa do amor dele para ser compartilhado com o seu irmão, este amor é negado. E é assim que muitas igrejas, muitos crentes estão vivendo na nossa geração. Estão dentro de casa, estão na igreja, tomam ceia, ofertam, dizimam, evangelizam, cantam, pregam, mas não conseguem se alegrar quando a bênção de Deus repousa sobre a vida de um irmão. Principalmente quando esse irmão estava caído e agora Deus está tratando de levantá-lo. Ele nega a atitude do pai, ele não aceita. É a mesma coisa dizer: Deus, o Senhor errou. Quando o Senhor recebeu ele de volta e levantou. O terceiro erro, ele não levou em conta o retorno do seu irmão. Se eu entrar aí, é como se a cama dele, que ficou vazia, ainda estivesse vazia. Eu não considero. Como é que a gente se acha dentro da casa do pai perdido numa situação dessa? O quarto erro que ele cometeu é que ele era filho, ele era herdeiro, mas estava vivendo dentro da casa do pai como se fosse um servo. Olha que coisa, irmão. Se você é filho, você é o olho do pai. Você tem a responsabilidade, depois que atingir a maioridade, o judeu, porque era assim, irmão, você entenda isso aqui, ó, um pouco de cultura para você entender isso aqui, tá? O judeu, antes da maioridade, ele era como um escravo em casa. Vocês sabiam disso? Ele era como um escravo. Como assim? Ele era herdeiro, mas porque era menor, ele não podia tocar na herança, não tinha como fazer nada. Ele só era o herdeiro, mas não podia se apossar. Ele não podia viver as benéfices da herança. Então o que o pai fazia? Chamava um servo, um escravo, um servo do pai, e colocava como tutor sobre aquele menino, e o servo começava a ensinar para o filho. Então veja, enquanto o filho é menor de idade, ele está abaixo do servo, porque ele tem que obedecer o servo. Só que a maioridade vai chegando, ele vai crescendo, sim ou não? Chega uma hora que o servo vai ter que olhar para ele e dizer: o menino cresceu, o herdeiro já pode tomar posse da herança. Agora o herdeiro que me obedecia e fazia tudo que eu mandava, agora ele já está por cima, na posição que é dele. Agora ele pode mandar, comandar, e eu agora, que sou o servo, devo obedecer o filho, eu devo obedecer o herdeiro. Esse filho mais velho já era maior de idade. Ele já podia comandar, gerenciar a casa do pai. Mas veja, ele estava no campo. O que um herdeiro está fazendo no campo? Ele está na posição trocada. E foi por isso que ele não conseguiu receber o seu irmão. Porque quando ele viu a festa para o seu irmão, ele falou: mas esse meu irmão, ele está na posição de alguém que comanda, estão fazendo festa para ele, que negócio é esse? Sabe por que ele não entendeu? É porque ele ainda não havia se achado dentro da casa do pai. Ele estava no campo, trabalhando como se ele fosse um servo, mas ele não era servo, ele era herdeiro. E a fase do aprendizado já havia passado. Ou seja, é aquele crente, irmão, que já passou da fase de ficar tomando leitinho, já tem 20, 30 anos de crente, mas ele ainda não se achou dentro da casa do pai. Ele ainda não entendeu que é herdeiro, que ele pode possuir a herança. Você pode pedir o melhor para o teu pai, porque ele é rico, ele tem, a herança é tua.
eu vi que ele estava no campo, eu falei, agora entendi. Quer dizer, agora olha o detalhe, porque, irmão, quem não tem amor, quem não tem graça, quem não tem misericórdia na vida, ele fica abaixo do status que era dele mesmo. Ele fica em posição trocada, ele fica perdido. Olha só, ele está vindo do campo, mas os servos do pai dele estavam todos em casa festejando. E por que só ele estava fora da festa? Os servos que era para estar no campo trabalhando, está na casa festejando. E o filho que era para estar na casa festejando, está lá no campo. Ai, meu Deus. Ele não era herdeiro, gente? Ué, mas se ele era herdeiro, por que está vivendo como servo? Aí ele não ia entender nunca, pastor Ramos. Ele nunca ia conseguir entender aquela festa, irmã Miele. Nunca. Nunca. Porque ele não estava na posição certa. Porque se ele estivesse na posição de herdeiro e não na de servo, na hora que o irmão dele chegasse, que o pai fosse ao encontro, ele ia junto. Mas ele foi surpreendido com a festa já rolando, já acontecendo. A festa, irmão, já estava avançada, já tinha gente comendo, o novilho já tinha sido imolado, o filho já estava bem vestido. Ele olhou e falou, mas quem é aquele cara ali? Ah, aquele cara ali é seu irmão, meu irmão, com o anel do meu pai no dedo. Aí a falta de amor abriu espaço para o orgulho para a inveja, e ele começou a invejar seu irmão. E a pergunta que eu faço para você é, se ele é herdeiro e tem tudo, para que invejar o seu irmão? Se o propósito de Deus é levantar alguém, para que invejá-lo? Se o propósito de Deus é trabalhar, trazer lá do mundo todo maltrapilho, jogar, colocar aqui dentro, limpar, vestir, dar anel, sapato, deixa Deus usar na palavra, no louvor. Irmão, nós somos herdeiros, nós temos a nossa herança, nós não precisamos invejar a ação do Pai na vida de alguém. Quarto erro dele, ele estava no campo vivendo como servo, mas ele era filho, ele era herdeiro. Aí você diz assim, a Bíblia fala o nome do segundo filho? A Bíblia fala, irmãos, o nome do segundo filho? Não? Eu vou falar o nome dele. O nome dele era Jonas. Era Jonas. Como assim? Jonas subiu no alto da montanha, entrou debaixo de uma árvore que dava sombra. A Bíblia fala que era a boboreira, né? E ele ficou de lá de cima só olhando e falando assim no seu coração, vem fogo, desce fogo e mata todo mundo. Desce fogo, queima todo mundo, mata todo mundo. É inimigo, é idólatra, é pecador, mata, destrói, vai Deus, vai. E nada de fogo cair. Aí, irmão, de lá de cima, ele vê o povo nu. Todo mundo ficando nu, com saco de pano, vestindo de saco de pano e jogando cinza na cabeça e se curvando e prestando continência para o Deus do céu. Ele falou, rapaz, se esse povo se arrepender, mas eu vou ficar aqui na torcida para Deus matar. Mata. Aí Deus mandou um bichinho e picou a raiz da boboreira. Mas aquele bichinho, irmão, o veneno forte, que a boboreira secou na hora. Aí ele olhou para a boboreira, ficou nervoso, irritado. Que desperdício, a boboreira. Aí Deus falou assim, rapaz, você está amando mais uma boboreira do que o povo que está lá embaixo se arrependendo? Você plantou essa boboreira aí, foi? Falou, não, mas eu plantei aquele povo, é criatura minha. O filho mais velho era o Jonas.
e quer ver a destruição total. Ele não se alegra. Ele não consegue se alegrar. E o povo se arrependeu, irmão. E não vem fogo, mas não vem fogo. Para quem se arrepende não tem fogo. Para quem se arrepende tem graça, tem misericórdia, tem perdão. Deus levanta, Deus restaura. Daqui a pouco está pregando melhor que nós tudo aqui. Eu estou terminando. Mas eu tô trabalhando essa questão aqui para a gente fazer uma conclusão. Nunca na sua vida a partir de hoje pense que porque você tem muitos anos na casa do Pai, você é melhor do que aquele que está chegando agora. Um dia, estou caminhando para o fim, Jesus contou uma parábola, que um senhor saiu logo por volta de 6 horas da manhã, chamou uns trabalhadores e disse assim para eles: trabalha das 6 às 6 para mim, eu vou dar dinheiro para vocês. E combinou um denário. O que era um denário? Um dia de trabalho. Aí foi uma leva, irmão. Começou a trabalhar, irmã Sabrina. Daqui a pouco ele saiu por volta das 9. Achou mais um povo ocioso na praça. Já era 9 horas da manhã. Quem entrou 6 trabalhando já tem quantas horas trabalhadas? Por um denário, por um dia. Povo, tem uma lavoura. Vocês querem trabalhar? Queremos. Vamos trabalhar, bora trabalhar. Por quanto? Quanto o senhor paga? Eu pago um denário. Aí lá vem a segunda leva, irmão. Um denário. Aí a Bíblia diz, irmão, que por volta do meio-dia lá sai o homem de novo e encontra um povo ocioso na praça. E ele disse assim: gente, quer trabalhar? Opa, queremos trabalhar. Quanto o senhor paga? Meio-dia de serviço? Ele falou: não, pode ir, eu pago um denário. Quem entrou 6, já é meio-dia, quantas horas já está trabalhando por um denário? 6 horas. E para torar na emenda e piorar a coisa, ele saiu 3 horas da tarde. E achou mais uma turminha ociosa. E disse: bora, gente, tem 3 horas ainda de trabalho. Tá bom, o senhor paga essas 3 horas? Não, bora trabalhar, eu pago o dia. E lá vem a quarta leva, irmão. A primeira leva de 6 horas da manhã, que já estava igual minha camisa aqui, chamou ele na hora do acerto de conta. Ele ficou só aqui. A leva de 6. A leva de 6 horas, bora. Um denário. Aí ele ficou de canto aqui, ó. A leva das 9. Um denário. A leva de meio-dia. Um denário. A leva das 3. Ah, não. A turma dos 6, irmão, que é a turma dos crentes mais velhos, do santarrão, que acha que nunca peca. Porque esse filho aqui, ó, falou assim, ó: eu tô na casa e obedeço teus mandamentos. Ele estava dizendo assim: eu sou santo, eu não peco, eu não erro, eu sou do manto, eu sou do canela de fogo, reteté de Jeová. Não, que conversa. Olha o texto, o filho está dizendo assim, irmãos, é o que o filho está dizendo: eu sempre obedeci os teus mandamentos, eu nunca te transgredi. E o Senhor nunca matou um cabrito. Ele estava tão ignorante, ele estava tão cego pela inveja, pela falta de amor, pelo orgulho, que para o filho pródigo o pai matou um novilho. E agora ele está pedindo um cabrito. O novilho era mais valioso que o cabrito. Ele está dentro de casa pedindo migalha, se ele é herdeiro. Veja o texto. O senhor matou um novilho e para mim nem um cabrito o senhor matou. Eu não tenho direito nem um cabrito. Eu quero um cabrito. Podia ser que o cabrito fosse um pé na orelha, né, irmão? Que esse camarada dentro da igreja fazendo um negócio desse. Ele achou que só porque ele ficou na casa do pai, isso invalidaria o retorno do seu irmão. A conversa, irmão.
Só porque eu estou muitos anos na igreja, agora esse camarada chegou, faz 6 meses, se batizou ontem e já está pregando. E já está cantando, o fogo caindo. Apaga o fogo se você pode. Quero ver quem apaga o fogo que Deus... Estou encerrando. Aí os das 6 que trabalhou virado saci, irmão, como diz o povo por aí, chegou e falou assim: que conversa é essa? Nós estamos das 6 às 6 e recebemos um denário. Os camaradas chegou 3 horas da tarde e está recebendo o mesmo que a gente? Irmã Sabina, a senhora é o dono da lavoura, certo? E eu sou a turma das 6. E eu estou te questionando, por que você está pagando um denário para eles, se eu estava desde as 6 trabalhando e estou recebendo a mesma coisa? O que a senhora me responde? Hã? Combinado? Oh, pegamos o fio da meada. Ele saiu 6 horas e prometeu o que para a turma das 6? Porventura ele deu meio denário? Sabe o que Deus estava dizendo sabe o que Jesus estava dizendo nessa parábola? Eu não fico devendo nada para ninguém. O que eu falei que vou fazer na sua vida, eu vou fazer, independente daquilo que eu estou fazendo na vida do teu irmão. Se eu disse que eu vou te abençoar e vou te levar por este caminho, se eu quero abençoar o teu irmão e levar ele por outro caminho, aceite o denário que eu te prometi, porque tudo que vem de Deus é bênção. E tem uma coisa, irmãos, é que a pessoa que está com inveja, ela fica tão cega que ela não entende um mistério. E aqui eu vou parar. Qual é o mistério? Diga, qual é o mistério? O mistério é que enquanto ele estava, preste atenção porque isso aqui é sério, enquanto ele estava trabalhando, tinha gente lá fora desempregado. E eu pergunto para você, presta atenção, seja inteligente. Está todo mundo aqui desempregado. Apareceu uma porta, uma única porta. Quem aqui entra por ela agora? Irmão, se você não levantar a mão, você está doido. Você está desempregado. Apareceu uma porta de emprego e você não vai entrar? Só que é uma porta só, diga, é uma porta só. Vamos supor que o irmão André foi o mais inteligente, o mais rápido. E ele, entrou. Todo mundo aqui ficou desempregado. Faltou leite, faltou pão. E o irmão André já está empregado, já está garantido. Acho que vocês já começaram a entender, né? Sabe o que o pai olhou? O dono olhou e falou assim: rapaz, eu quero abençoar os que estão desempregados também. Eu vou pagar o tempo que eles ficaram desempregados. Ah, irmão, vocês não pegaram. Deixa eu te perguntar, quando foi que você aceitou Jesus? Vai, fala aí, quando foi? A data. 2014? Que aceitou Jesus? 2014? Não lembra Jesus, nem da data do batismo. Vai. Manrute, faz muitos anos, nasceu no lar evangélico. Vai, irmão Carlos, vai. Não lembra o dia que você aceitou Jesus? Irmã Silvana, nasceu no lar evangélico. Foi, eu nasci no lar evangélico. Mas aos 18 anos eu tive um encontro com Deus. Eu era o filho dentro da casa perdido. Eu tive um encontro com Jesus quando eu tive 18 anos, que eu perdi. Eu ia falar o amor da minha vida, mas eu ia apanhar em casa, né? Eu perdi uma namorada que eu gostava muito. Aí fiquei desgostoso. Falei, eu vou pra igreja visitar e tá, papá. Pronto, irmão, entrei na igreja, fiquei de vez e nunca mais saí. Eu tô com 36 anos. Eu te pergunto agora: você se arrependeu de ter um encontro com Jesus lá atrás? Ele te deve alguma coisa? E se ele quer salvar alguém agora, batizar com o Espírito Santo agora mesmo, daqui um mês, batizar nas águas e levantar para o ministério daqui 6 meses, o que tu tem a ver com isso? Segura a porta, que tá no manto a porta também lá embaixo.
Você está entendendo, irmãos? O filho pródigo estava perdido dentro da casa porque não aceitava o retorno do seu irmão. Aí Deus traz a gente aqui para nos preparar para muitas surpresas que virão por aí. Muita gente que está caído, Deus vai levantar. E Deus está já agora. Deus está agora, pela palavra, preparando o nosso coração. Porque quando o novilho for morto e tiver festa, não faça biquinho, entra na festa